A paz do Senhor, que Deus possa chegar aonde você está nesse momento, através do Espírito Santo dele, e te fazendo entender as Escrituras de Deus. Hoje eu queria falar sobre um homem chamado Amós. Amós, a partir do capítulo 7, do versículo 10 até o versículo 17. O que tem por destaque é Amós acusado como conspirador. Versículo 10 diz assim a palavra do Senhor: Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel. E tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Bom, por que eu coloquei essa imagem de um boiadeiro aí conduzindo o gado? Porque no versículo 15, é Amós, esse homem que era profeta, que tinha se tornado profeta por vontade de Deus, pela vontade de Deus, um chamado de Deus. Esse homem ele nunca tinha pensado em ser um profeta de Deus ou falar as coisas de Deus. Ele apenas cuidava do gado e ele colhia sicômoros, um tipo de fruto da terra dele lá. E Deus faz esse chamado, vê nele a sinceridade. Por que Deus levanta profetas? Por que Deus levantou profetas? Sempre que Deus levantou um profeta era porque os sacerdotes que serviam a Deus tinham se afastado da palavra de Deus. Então Deus levantava alguém para realizar a vontade de Deus, porque aqueles que eram para realizar não estavam mais realizando. Estavam ali no ministério, mas estavam fazendo a vontade de homens ou a vontade deles mesmos, e não mais a vontade de Deus. Então Deus levanta esse homem, por nome Amós, que cuidava de boi, era boiadeiro, e colhedor de ciclo de frutos, para levar uma palavra dura, mas verdadeira. A quem? A Jeroboão, que era rei de Israel. E esse Jeroboão, ele tinha Amazias, que era um sacerdote, tido pelo povo como homem de Deus. Mas Deus não tinha neste homem um coração sincero. Neste Amazias, que era sacerdote de Betel. Betel significa a casa de Deus. Porém, esse homem que morava em Betel, que era sacerdote, à vista dos homens ele era um homem santo, mas à vista de Deus era um homem que estava em pecado e em erro, por isso que Deus não usou ele. Mas Deus usa Amós. E Amós agora tem que falar uma dura verdade para um rei. Diz assim: olha, o rei Jeroboão vai morrer. Além disso, Israel será levado para fora de sua terra como escravo. Então, as pessoas começaram a dizer que Amós estava conspirando contra o rei e contra as pessoas daquele lugar. E não levaram ele a sério. Primeiro porque ele não era conhecido entre os profetas. Ele nunca tinha estudado sobre a palavra de Deus.
Ele não era discípulo de profeta. E ele mesmo vai falar isso no capítulo 7, versículo 14. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boeiro e colhedor de sicômoros. Mas Deus me escolheu, não posso fazer nada. E ele vai falar essas verdades, e ele é proibido de falar essas verdades, embora que ele falou. Mas ele é proibido por Amazias, que era sacerdote. E ele é impedido de pregar o evangelho que Deus tinha mandado ali, mas mesmo assim ele pregou. Por que eu estou falando isso hoje? É que muitas vezes Deus tem um chamado para você, como ele tem para mim na minha vida. E muitas vezes você vai falar as coisas de Deus às pessoas, e na maioria das vezes elas não vão crer, não vão te dar crédito. E o que eu quero deixar com isso aqui é que você não deve baixar a cabeça por isso, porque quem te chamou é fiel para zelar pela palavra dele, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele vai te guardar, e na hora certa ele vai revelar quem realmente a você serve. Então, meus amados, eu quis deixar isso aqui para você não se preocupar com a posição que as pessoas querem que você exerça. Se você é padre, se você é pastor, se você é diácono, se você é auxiliar de pastor. Não se preocupe com cargos, mas se preocupe em falar a verdade quando Deus mandar. Doa quem doer, seja um rei, como foi aqui no caso de Jeroboão, seja um sacerdote, como foi aqui no caso de Amazias, ou seja toda uma cidade, como foi aqui que ele disse: Israel será levado cativo. Ele estava falando sobre toda uma nação, ele não temeu. Então é isso que eu quero deixar para vocês, esse testemunho de Amós. Ele nunca se preocupou com o cargo, mas se preocupou em agradar a Deus e falar a verdade que Deus mandava, seja quem fosse, a um rei ou a um homem que se diz de Deus, seja ele pastor, padre ou papa, bispo, seja quem for. Mas quando Deus mandar você falar uma verdade, fale a verdade que Deus mandou. Não temas, porque Deus será contigo, e Deus zela pela palavra dele, né? Deus, quando ele diz assim, eu velo pela minha palavra, ele está dizendo que é como para que você entenda, ele está dizendo, velo, o que é velo? Velo é aquele pelo do cordeiro que cobre, né, o cordeiro. Deus está dizendo, eu cubro a minha palavra, eu é quem protejo a minha palavra, eu vou lhe proteger. Se eu estou mandando você falar, é porque eu vou lhe proteger. Então, não temas, meu irmão. Quando Deus mandar você falar a verdade, fale, seja quem for. Não se preocupe, se você tiver que perder cargo, perda o cargo, mas não deixe de perder a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Até o próximo vídeo, aqui é o canal Tudo Sobre um Cristão, mais uma vez. E me aperfeiçoando e aprendendo aqui através das Escrituras, e com exemplos de bons homens e verdadeiros homens que serviram a Deus. Amós.